Oiê, meu nome é Júlia Campos e nessa série de vídeos eu estou te mostrando como usar a máquina de costura. Na parte 3 dessa série de vídeos eu te mostrei como trocar a agulha e a sapatilha da máquina e também já começamos a costurar. Nesse vídeo eu vou te mostrar outras coisas muito importantes, como o retrocesso, a tensão, a seleção de pontos e o comprimento dos pontos. Vamos lá? Quando eu comecei a costurar, eu sofri pra caramba porque eu não sabia como dar um ponto final na costura. Eu costurava e aí os pontos começavam a abrir e descosturar tudo. E eu sofria muito com tudo isso. Depois de muito tempo eu fui descobrir que na máquina existe o retrocesso. Ele é como se fosse esse ponto final. É basicamente um reforço que você faz no começo e no final das costuras, assim a costura não abre. O retrocesso é esse botão aqui e ele basicamente faz com que a máquina costure para trás. Então toda vez que você for começar uma costura, por exemplo, você vai fazer alguns pontinhos, apertando bem devagar no pedal. Depois você vai apertar o botão do retrocesso e é muito importante que você continue segurando ele enquanto você faz isso. E bem devagar apertar o pedal e aí a máquina vai costurar para trás, passando por cima dos pontos que ela tinha acabado de fazer. Isso vai deixar a costura bem reforçada, não deixando com que ela abra ou se desfaça. Depois de fazer o retrocesso, é só soltar o botão que a máquina vai voltar a costurar para frente normal. Então se lembre, toda vez que você for começar ou terminar uma costura, você faz um retrocesso, assim a sua costura vai ficar bem firme e não vai se desfazer. Outra coisa muito importante que me dava muita dor de cabeça quando eu comecei a costurar é o botão de tensão, que é esse botão aqui. A tensão é basicamente o quão apertado vai ser a costura. Uma tensão desregulada ou inapropriada, ela pode deixar a costura com muitos problemas, porque os pontos começam a ficar soltos e isso pode fazer embolar a linha, dá muito problema, sério. Em geral, o número adequado para tensão é o 4, mas isso vai depender muito da máquina que você está usando e do tecido que você está costurando. Então, o que importa é fazer sempre testes antes para ver se está adequado ou não. Esse é o exemplo de uma costura com a tensão adequada. Já assim, é quando a tensão está muito alta, isso vai franzir o tecido. Aí convém diminuir a tensão. Já esse outro botão é onde ajustamos o tamanho do ponto. Quanto maior o número, mais largo vai ser os pontos. E quanto menor o número, menor a distância entre cada pontinho. Por fim, nós temos o seletor de pontos. Há diversos pontos que a máquina pode fazer e a quantidade e os tipos vai variar de máquina para máquina. Nesse botão aqui, conforme você gira, a máquina faz um tipo de ponto diferente. Os mais importantes são a costura reta, que aqui na minha máquina tem duas opções. E a única diferença entre elas é a posição da agulha. Nessa aqui a agulha fica mais para o meio e nesse outro a agulha vai bem para a direita. E o ponto zigue-zague, que dá esse efeito aqui. Mas há outros tipos de pontos também. Alguns têm algumas indicações específicas, como esse aqui, é mais indicado para costurar tecidos elásticos. Já esse faz um tipo de ponto decorativo e esses daqui são para a máquina pregar botão. A quantidade de pontos vai depender da sua máquina, então vale você pegar um tecido e ir testando todas as possibilidades. Você também pode encontrar mais detalhes sobre os tipos de pontos e efeitos e aplicações indicadas no manual da máquina, então tenta procurar também. Bom, eu acho que você já está mais do que expert em máquina de costura a essa altura do campeonato. Mas ainda tem uma coisa que eu quero te mostrar, que é como limpar e cuidar da sua máquina de costura. Eu vou te mostrar isso no próximo vídeo. Te vejo lá!